Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou continuar o livro A Fé da Igreja do Padre Antônio Ruio Marim. Se você está gostando dessa série, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo para que você possa adquirir. Vai ser assim de grande valia para a sua vida espiritual, para o seu conhecimento da fé, que é muito importante que a gente conheça a nossa fé. Isso é uma das coisas que ele fala aqui no livro. A gente precisa saber as razões da nossa fé, a gente precisa sempre alimentar a fé, que é um dom de Deus, porque a gente pode perder a fé caso a gente não entenda ela completamente ou a gente não se esforce para entendê-la. Eu vou falar do capítulo 4, que ele vai falar sobre o objeto da nossa fé. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre o motivo formal da nossa fé. O motivo que nós cremos é porque é Deus que revela. E Deus não pode nos enganar e nem se enganar. E qual que é o objeto formal da nossa fé? Aqui ele vai dizer que, num trecho, que o Concílio Vaticano I, ele define da seguinte forma: deve-se, pois, crer com fé divina e católica todas as coisas que estão contidas na palavra de Deus escrita ou transmitida pela tradição e que pela Igreja, quer em declaração solene, quer pelo magistério ordinário universal, nos são propostas a ser cridas como reveladas por Deus. O nosso objeto de fé é que todas essas coisas, de crer com fé divina e pela autoridade de Deus, que revela na Igreja, nos garante infalivelmente a existência da revelação divina. Todas as coisas estão contidas na palavra de Deus escrita ou transmitida pela tradição. Com isso, indicam-se as duas fontes da revelação. Eu falei isso já em algum vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, sobre as duas fontes da revelação, que é como nós católicos cremos, porque não existe só a revelação escrita, só a palavra de Deus. Existe apenas a tradição, e ela foi dada oralmente, e, em parte, ela foi escrita, mas ela aconteceu primeiro de modo oral e depois, posteriormente, algumas coisas foram escritas. E nem tudo foi escrito do que foi revelado. Embora, na Igreja, todos os dogmas possam ser encontrados implícita ou explicitamente nas Escrituras. Então, isso é muito interessante, porque muitos protestantes acusam os católicos de que as nossas doutrinas e dogmas não têm base bíblicas, mas é um erro, porque todas as verdades de fé que nós cremos estão na Bíblia. Aqui ele até vai falar que a maioria dos protestantes, eles desconhecem a via da tradição como fonte de revelação. Eles não admitem que elas são pertencentes à fé, ao depósito da fé. É falso, né? É herético. O Concílio de Trento, em 783, condenou isso. E ele fala que a gente não tem como a gente saber que a gente acolheu o verdadeiro, o autêntico, o genuíno evangelho sem a proposição da Igreja, a proposição infalível da Igreja, pela assistência do Espírito Santo. Então, isso é bem claro, gente, é pela assistência do Espírito Santo que a Igreja não erra quando ela se pronuncia ex-cátedra em matéria de fé e moral. E é muito diferente, porque não é que nós, católicos, depositamos a confiança em bispos ou padres porque eles são infalíveis ou pessoas infalíveis. As pessoas confundem isso. É diferente quando ele está na função, exercendo a função, o cargo de papa, de mestre, de pastor das ovelhas, sob a ação do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, pronuncia algo que é infalível, que não tem erro. Mas isso é só diz respeito à fé e moral, nada além, não diz respeito às atitudes dele, à pessoa dele. Depois dali, que ele sai da cadeira, não tem infalibilidade. É quando ele senta na cadeira e pronuncia para toda a Igreja universal do mundo inteiro algo relacionado à fé. Por eles não terem, né, os protestantes não terem essa unidade, né, pastor visível, e não terem essa garantia do Cristo, né, porque foi dada à Igreja, é o motivo de terem diversas interpretações bíblicas sobre o mesmo texto e coisas centrais da fé eles divergirem. E aqui ele fala que é impossível a Igreja errar ou falhar em questões docentes, de ensino, de fé e moral, porque ela conta com uma assistência especialíssima do Espírito Santo, que garantiu que estaria com a Igreja até o fim dos tempos. E uma coisa que é importante, um dogma de fé não é uma invenção da Igreja, não é uma crença, não é
conjunto de doutrinas, embora também seja, mas antes de tudo, um dogma é um fato, é algo que aconteceu e que faz parte da revelação, do depósito da fé. Então, as pessoas confundem, acham que a igreja inventa dogmas, que são invenções dos homens, ou só porque ele foi proclamado, por exemplo, recentemente, é uma nova invenção, um acréscimo à revelação, uma nova interpretação, uma revelação nova. Não, gente, não é isso. É algo que sempre foi crido por todos, em todos os lugares. Um dogma é algo que todo mundo creu em todo o tempo, todo cristão. Porque não faria sentido, por exemplo, hoje a gente crer na Santíssima Trindade, por exemplo. Vamos supor que a Santíssima Trindade foi definido em 1900. E os cristãos do primeiro século não criam dessa forma, cria que era só o Pai, ou só o Filho, ou só o Espírito Santo, que não era três pessoas, mas um Deus. Já estaria equivocado, já não tem sentido. Cada fase, cada época, os cristãos crerem coisas diferentes. A beleza do catolicismo e da Igreja de Cristo é essa. O que os cristãos do primeiro século criam, nós também cremos, hoje do século XXI. Qual que é a diferença então? A diferença, como ele vai dizer aqui, não cabe um crescimento substancial e objetivo, mas sim um crescimento acidental e subjetivo daquele dogma. Pode crescer o objeto material da fé, ou seja, o número de verdades que os fiéis têm de crer como reveladas. Ele diz que não. Ele reforça que a doutrina da igreja, ela fechou com a morte do último apóstolo, que foi São João. E não se pode acrescentar à fé católica nenhuma verdade que não esteja contida explícita ou implicitamente nesse depósito revelado. Então ele fala que não cabe um progresso dogmático objetivo com novas verdades não reveladas por Deus explícita ou implicitamente. Tampouco uma evolução dogmática que faz com que os antigos dogmas já definidos mudem de sentido. Olha só que importante isso. Então não existe isso de, vamos dar uma modificada aqui, uma alterada ali, ao ponto de serem modificado o sentido dele. Se alguém disser que, às vezes, conforme o progresso da ciência, se pode atribuir aos dogmas propostos pela igreja um sentido diverso daquele que ensinou e ensina a igreja, seja anátema. E a única coisa que é possível e que aconteceu muitas vezes na igreja ao longo dos séculos é uma evolução homogênea do dogma católico, ou seja, uma explicação dos dogmas que conserva seu mesmíssimo sentido, que é definitivo e irreformável depois de definido pela igreja. Também pode ocorrer uma definição explícita de certas verdades que já estavam contidas implicitamente na revelação divina antes de serem definidas pela igreja. Essas verdades elas já estavam implicitamente, seja na Sagrada Escritura ou na tradição, e elas só foram trazidas à tona pela igreja, e ela só propôs explicitamente a fé aos fiéis, né? A todo mundo. E ele dá um exemplo aqui que é o dogma da Imaculada Conceição e outros semelhantes. E ele deixa claro, a igreja não inventa nada nem cria novos dogmas, mas limita-se a propor aos fiéis de maneira infalível certas verdades que já estavam contidas no depósito da revelação divina, escrita ou falada. Então ele fala que em nenhum momento há uma mudança substancial, a única diferença é que ela vai amadurecendo e se aperfeiçoando em nós. Pois cada vez que conhecemos melhor e mais explicitamente sob a direção infalível da Igreja, assistida e governada pelo Espírito Santo. Cita um trecho do Concílio Vaticano I, que fala o seguinte: a doutrina da fé que Deus revelou não foi proposta como uma descoberta filosófica a ser aperfeiçoada pelas mentes humanas, mas foi entregue à esposa de Cristo como um depósito divino, para ser por ela fielmente guardada e infalivelmente declarada. Nunca a igreja ela afasta do sentido do dogma ou daquela verdade de fé. Ele fala aqui, né, no mesmo trecho do concílio, fala: cresçam, pois, e multipliquem-se abundantemente, tanto em cada um como em todos, tanto no indivíduo como em toda a igreja, segundo o progresso das idades e dos séculos, a inteligência, a ciência e a sabedoria, mas somente no gênero próprio dela, isto é, no mesmo dogma, no mesmo sentido e na mesma sentença. Então, é isso que significa o dogma. É nesse sentido, digamos que tem um entendimento mais amplo
nunca uma modificação de sentido ou um acréscimo a algo que já foi dito. Então que fique bem claro, isso daqui é muito importante. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre a necessidade da fé. E é muito bom que vocês saibam disso, porque muitas pessoas acham que a igreja ela vai inventando coisas, dogmas e crenças e doutrinas, e não é assim. Os dogmas, como foi bem esclarecido aqui, são realidades, fatos de algo que aconteceu. Eu vou pedir para você compartilhar este vídeo, deixar o seu like, se inscrever para não perder nenhum vídeo e comentar aqui o que você acha. Se você está gostando desse livro aqui, eu particularmente gostei muito. Eu já li o Catecismo, mas eu confesso que essa leitura aqui, ela me ajudou mais ainda a compreender a doutrina da igreja e as verdades de fé, a compreender de um modo mais aprofundado ainda. Fica aqui a minha indicação. Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e um abraço.